Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mente Investidora e hoje o vídeo é dedicado para você que tem um dinheiro parado na poupança. Tirar o dinheiro da poupança é um desafio muito grande para muitas pessoas, isso porque existe uma crença infundada no nosso país de que investir na poupança é a modalidade mais segura que nós temos hoje. No entanto, a realidade atual se mostra muito diferente deste cenário. Eu sei que é um grande desafio porque eu tenho muitos familiares que ainda se sentem muito inseguros de tirar o dinheiro da poupança para investir em outras modalidades de aplicação. Se você é do time que investe na poupança, você não está sozinho. Conforme este levantamento feito, 67% da população brasileira não faz nenhum tipo de investimento. E das pessoas que investem, 25% delas estão investindo na poupança. Ou seja, a poupança corresponde à maior modalidade de investimento de todos os brasileiros. E em terceiro lugar, representando 14%, existem aqui as casas de aposta, o famoso jogo do tigrinho, onde tem muita gente gastando dinheiro com esse tipo de aposta. Mas para você que está com dinheiro parado na poupança, durante um ano eu testei investir na poupança, no Tesouro Direto e no CDB de liquidez diária. Mas fique tranquilo porque esses investimentos que eu estou apresentando para você são tão ou até mais seguros do que a própria poupança em si. Então aqui na tela do meu computador, a gente vai avaliar qual que teria sido o melhor investimento que a gente fez durante esses 12 meses. A modalidade da poupança você já conhece. No entanto, para quem não sabe, o Tesouro Selic é uma modalidade de investimento do Tesouro Direto. Neste cenário, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo federal, que em última instância é o investimento mais seguro que existe hoje no nosso país, até mais seguro do que a própria poupança, porque na poupança você está emprestando dinheiro para o banco. No caso do Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo. Em tese, é mais fácil um banco quebrar do que um governo quebrar. Isso porque ele tem a máquina de imprimir dinheiro nas mãos. Então é por isso que o mercado financeiro considera que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que nós temos. E atualmente a taxa Selic foi elevada para 15%. Então quem tem investimento atrelado ao Tesouro Selic está surfando muito nessa onda de um elevado juros que estão sendo pagos. Além disso, nós temos um CDB. O CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Aqui é quase que a mesma coisa quando você investe na poupança. Na poupança, como eu disse, você empresta dinheiro para o banco. No CDB, você está fazendo o mesmo. Você está emprestando dinheiro para o banco pega aquele dinheiro e empresta para outras pessoas, ganhando uma taxa de spread. E quando a gente fala de CDB de liquidez diária, isso significa que você consegue resgatar esse dinheiro também no mesmo dia que você resgataria, por exemplo, da poupança. No entanto, existem alguns horários estipulados que você pode fazer essa movimentação, não sendo tão flexível assim quanto a poupança. No entanto, se você se programar direitinho, dá para você resgatar o dinheiro no mesmo dia. E quando a gente fala que rende 100% do CDI, o CDI é um certificado de depósito interbancário que ele rende muito próximo à taxa Selic, sendo inferior em 0,10%. Então, se a taxa Selic está em 15%, o CDI está em 14,9%. Dito isso, vamos ver qual desses investimentos trouxeram o melhor retorno e qual que seria a melhor modalidade de investimento para você. Então, aqui no cenário, considerei R$1.000 aplicado em cada um desses investimentos. A rentabilidade dos últimos 12 meses da poupança foi de 7,95%. O Tesouro Selic apresentou 12,12%. No entanto, se você investir agora no Tesouro Selic, você vai estar contratando uma taxa bem maior do que esses 12%, que são os 15% que subiu recentemente. E o CDB de liquidez diária rendeu 12,02%. Talvez vocês já possam comentar: olha, Rito, já vendo essas rentabilidades de cara, o Tesouro Direto obviamente apresentou o maior retorno. Mas calma que a gente precisa passar pelas demais particularidades que nós temos aqui, como o valor bruto acumulado, o tipo de rendimento, o resgate, se tem garantia aqui do FGC, se é isenta do IOF, se tem que pagar imposto de renda. Tudo isso vai interferir na rentabilidade líquida final dessa simulação. Então só por essa análise aqui não dá para dizer qual desses investimentos são mais rentáveis para você aplicar. Considerando então o valor bruto aplicado, na poupança nós chegamos a R$ 1.079, no Tesouro Selic R$ 1.121 e no CDB de liquidez diária R$ 1.120. Outro detalhe importante é que a poupança ela rende apenas no aniversário. Isso significa que se você retirar o dinheiro antes de fazer aniversário, você não vai obter aquele rendimento esperado. Por exemplo, supondo que você investiu no dia 1º de julho de 2025, para ter o rendimento da poupança, você só pode sacar esse dinheiro no dia 1º de agosto de 2025. Se você faz o resgate no dia 30, você apenas vai resgatar o valor de R$1.000, não tendo ali todo o rendimento necessário que você poderia ter. Quando a gente vai para o Tesouro Selic e para o CDB de liquidez diária, o rendimento ele começa a partir do primeiro dia útil. Então, se você aplicou o dinheiro hoje,
amanhã você já consegue resgatar ele com o rendimento da taxa do dia. Para quem faz muitas movimentações com dinheiro no decorrer do mês, saiba que quando você faz isso com a poupança, o dinheiro não está rendendo. No entanto, no Tesouro Selic e no CDB, mesmo que seja um rendimento muito pouco, ele está rendendo ali a cada dia útil que vai passando. Em relação ao resgate, a poupança você consegue fazer ele de forma imediata. No entanto, existem alguns bancos, quando o valor é bastante elevado, você precisa estar informando com antecedência que irá fazer aquele resgate. Já o Tesouro Selic, você consegue fazer o resgate no mesmo dia até às 13 horas. Então, se você precisa do dinheiro na sua conta, você tem que até às 13 horas se programar para fazer esse resgate, que ainda no mesmo dia ele vai estar disponível para você. E no caso do CDB de liquidez diária, o resgate também é imediato, mas existem algumas outras opções onde o resgate você só consegue fazer no dia seguinte. Vai depender muito do banco onde você estiver contratando este CDB. E em relação à segurança, a poupança ela tem a garantia do FGC. O que é o FGC? O Fundo Garantidor de Crédito. É um programa do governo federal que diz que se uma instituição bancária quebrar e você tiver investido nela até R$250 mil, esse fundo de garantidor de crédito, ele te reembolsa esse valor que você tinha investido. Este valor de 250 mil é por CPF e por instituição. Ou seja, se você tiver 1 milhão investido na poupança, sendo 250 mil em cada banco, se todos esses bancos quebrarem, você consegue a restituição desse dinheiro. O Tesouro Selic, embora não tenha a garantia do FGC, é um investimento mais seguro que nós temos e, de fato, ele não tem essa necessidade, porque ele é o próprio governo em si. O CDB de liquidez diária também tem a garantia do FGC, assim como eu comentei na poupança. E aqui nós temos um ponto importante que é em relação ao IOF. Embora que, na minha opinião, isso aqui não faça nenhuma diferença e eu já vou te explicar por quê. A poupança ela é isenta do IOF. O que é o IOF? É o Imposto sobre Operações Financeiras. No caso da poupança, ela tem essa isenção, ou seja, você não precisa pagar nenhum tipo de imposto sobre a operação financeira. No caso do Tesouro Selic, você tem que pagar essa taxa do IOF apenas se você resgatar esse dinheiro antes de 30 dias do seu investimento. Por exemplo, você fez um investimento hoje, você só se programa para resgatar ele a partir do próximo mês seguinte, porque se todo o rendimento que você teve neste período, se você resgatar, você vai pagar o imposto sobre esse rendimento. Reforçando mais uma vez que o IOF ele incide apenas sobre o rendimento, ele não leva em consideração o valor principal que você aplicou. Então, no caso do Tesouro e no CDB, se esse investimento ele passou de 30 dias, você não tem a tributação do IOF. Abaixo de 30 dias, você começa a ter a tributação conforme essa tabela. Então, por exemplo, se você aplicou o dinheiro e no dia seguinte você resgatou, você vai ser tributado em 96% sobre o seu rendimento. Chegou no dia 10, você resgatou aquele dinheiro, você vai ser tributado em 66%. Chegou no dia 30, você não vai ter mais nenhum tipo de tributação sobre esse investimento. Mas ainda assim, amigos, considerando o IOF, é muito mais rentável você estar no Tesouro ou no CDB, porque a poupança ela rende apenas no seu aniversário. Por mais que você pague o IOF sobre o rendimento dos últimos 30 dias, ainda assim é um rendimento maior do que na própria poupança, que vai render apenas no seu aniversário. E aqui tem um ponto de preocupação de muitas pessoas, que é com relação à isenção do imposto de renda. A poupança você não tem a incidência do imposto de renda, então toda a rentabilidade que nós tivemos aqui neste período é uma rentabilidade líquida. No entanto, quando você investe no Tesouro Selic e também no CDB de liquidez diária, você sim tem que pagar o imposto de renda. Mas vale ressaltar que quando você resgata esse dinheiro, ele já vem descontando. Efetivamente, você não tem que fazer nenhum tipo de pagamento, porque esse pagamento ele está sendo recolhido na fonte. E como que funciona essa tabela para calcular o imposto de renda? Isso vai depender do período que você estiver investindo. Por exemplo, até 180 dias, você tem uma alíquota de 22,5% sobre o rendimento que você teve da operação. Entre 181 e 360 dias, você paga 20%, acima de 361 e 720 dias, 17,5%, e acima de 720 dias, 15% de imposto. Como nós estamos simulando um período de um ano, nós ficamos entre 361 e 720, então nós vamos utilizar a alíquota de 17,5% para calcular o imposto do Tesouro Selic e do CDB de liquidez diária. Outro ponto importante que, embora para essa simulação isso não tenha efeito algum, é em relação às taxas administrativas. Quando você investe no Tesouro Selic e investe acima de R$10 mil, você tem que pagar uma taxa de 0,20%. É uma taxa pequena, no entanto, para investimentos maiores, isso começa a fazer diferença. Por isso que é sempre bom simular para entender o quanto que você vai ter de retorno, né, no final. Então, amigos, considerando o IOF, considerando o imposto de renda, na poupança a gente chegou no valor final de R$1.079, no Tesouro Selic
nós chegamos no valor de final de 1.099,99 e no CDB de liquidez diária 1.099,08, ou seja, o CDB e o Tesouro Selic ficaram muito próximos aqui um do outro e de fato a poupança ficou a menor rentabilidade possível. E aqui então a gente trouxe a rentabilidade em percentual. No caso da poupança, 7,95%, o Tesouro Selic rendeu 10% e o CDB 9,91%. Então, analisando estes três cenários, o Tesouro Selic nos últimos 12 meses ele se mostrou muito mais rentável. Dependendo do valor do investimento, se você tiver que pagar a taxa de 0,20%, pode ser que investir no CDB de liquidez diária fique mais vantajoso do que investir no próprio Tesouro Selic. Então, galera, em resumo, eu trouxe esse quadro comparativo porque isso aqui é fundamental para quem quer investir. A inflação acumulada nos últimos 12 meses até aqui, ela foi de 5,32%. Se na poupança você tem 7,95% de rentabilidade nos últimos 12 meses, mas ao mesmo tempo o poder de compra ele foi reduzido porque você teve uma inflação de 5,32%, a sua rentabilidade real, ou seja, esse rendimento acima da inflação, foi apenas de 2,63%. Enquanto no Tesouro Selic você teve uma rentabilidade de 10%, deduzindo então a inflação no período, você conseguiu ter uma rentabilidade real de 4,68%. E no CDB de liquidez diária, 9,91%, desconsiderando então a inflação, você teve uma rentabilidade real de 4,59%. Por que isso aqui é importante? Embora a poupança nos últimos 12 meses ela tenha rendido acima da inflação, olha só na minha tela esse gráfico que eu trouxe para vocês da rentabilidade da poupança nos últimos 5 anos. Na linha vermelha nós temos a evolução do IPCA, que é a nossa inflação, e na linha verde nós temos a poupança. Então nos últimos 5 anos, praticamente em todos esses períodos, vejam que a inflação ela ficou muito acima do próprio rendimento da poupança. E o resultado final, depois de todo esse período, nós tivemos uma inflação que aumentou 37,29%, enquanto a poupança rendeu 35,64%. Ou seja, todo o ganho que a poupança trouxe nesse período foi destruído pelo crescimento da inflação. Quando a gente olha, por exemplo, o CDI nessa análise, vamos incluir aqui também este gráfico, só para vocês verem como ficou bem diferente aqui quando a gente coloca o CDI. Então a gente percebe que o CDI nos últimos 5 anos rendeu 57,27%, enquanto o IPCA 37,24% e a poupança 35%. Ou seja, neste cenário, investindo no CDI ou no Tesouro Selic, eles apresentaram rentabilidade real muito acima, bem acima aqui da própria inflação. Ou seja, de fato, você teve valorização do seu patrimônio, do seu capital que estava investido. Então, amigos, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando você deixa o seu dinheiro parado na poupança, no longo prazo, seu dinheiro está sendo corrido aqui totalmente pela inflação, porque a inflação ela cresce mais do que o próprio rendimento que a poupança traz durante esse período. Talvez para você seja muito cômodo ou prático ter o dinheiro parado na poupança, porque você consegue fazer as movimentações necessárias. Mas se você se programar direitinho, como eu disse, tanto na Selic quanto no CDB, você consegue fazer o resgate no mesmo dia. Basta apenas você ter uma organização financeira que o seu dinheiro vai estar rendendo muito mais do que se você deixar ele parado aqui na poupança. Eu espero que com esse vídeo eu tenha trazido esclarecimento para você que ainda se sente inseguro em sair da poupança. Saiba que os demais investimentos que eu trouxe aqui para vocês são tão seguros quanto e tão maleáveis quanto a poupança. Basta apenas você se planejar. Se você gostou então desse vídeo, deixe o seu like, isso me ajuda bastante. E se você não é inscrito neste canal, eu te convido a fazer parte dessa comunidade de investidores. Aqui eu sempre tenho falado sobre investimento em bolsa de valores como uma ferramenta para nós conseguirmos a nossa tão sonhada liberdade financeira. Se você então quiser acompanhar, se inscreva então e ative a notificação para ser avisado sempre quando eu estiver postando vídeos novos. Aqui eu compartilho publicamente a minha carteira, a evolução da minha trajetória investindo na bolsa de valores. Beleza? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu, falou!